Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar uma história que começa com alegria, mas termina em luto. Essa é a história de Ava White, uma menina de apenas 12 anos que teve uma discussão na rua com um menino de 14 anos e o resultado foi uma tragédia inesperada. Então vamos caminhar juntos pela linha do tempo dos eventos para entender quem era Ava e o que aconteceu naquela fatídica noite de novembro de 2021 e como tudo isso aconteceu. Mas antes, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários, tudo isso apoia muito na divulgação do meu trabalho aqui dentro da plataforma. Estamos chegando aí a 200 mil inscritos, uma marca de sucesso aqui para o canal. Bom, tudo aconteceu em uma quinta-feira, no dia 25 de novembro de 2022, na vibrante cidade de Liverpool, no noroeste da Inglaterra. Naquela noite, as ruas do centro estavam super iluminadas, não apenas pelas luzes de Natal que seriam acesas naquela noite, mas pelo espírito festivo que tomava conta de todos. Entre a multidão estava Ava White, uma menina de 12 anos com um sorriso que parecia capturar a essência da sua infância e da sua pré-adolescência. Continuando aqui no caso, na noite dos fatos, a Ava estava bastante animada porque ali seria a cerimônia do momento de acender as luzes de Natal em Liverpool e era um evento esperado por crianças e adultos. Na verdade, é uma tradição que transforma ali o centro da cidade em um palco de celebração. Tem música, tem barraquinhas de comidas e tem a promessa de ser um momento mágico, como é geralmente final do ano, que é a minha época preferida de todo o ano. A Ava saiu de casa com um grupo de amigos naquela noite, todos ansiosos para aproveitar a festividade, e eles caminharam pelas ruas que estavam movimentadas, rindo, compartilhando a empolgação típica da pré-adolescência. Ela já estava ali saindo da infância, entrando na pré-adolescência, e para Ava era mais uma noite para criar memórias, e ninguém poderia imaginar que seria a sua última noite. Antes de seguirmos para os eventos daquela noite, é importante que você entenda o cenário em que essa história aconteceu. Liverpool, em 2021, era uma cidade de contrastes. Ela é conhecida pela sua rica história cultural, berço dos Beatles e lar de uma comunidade bastante calorosa, mas também enfrenta alguns desafios sociais. Nos anos anteriores, o Reino Unido como um todo já registrava um aumento alarmante nos crimes envolvendo objetos cortantes, especialmente entre adolescentes. Em Liverpool, esse problema era porque em um primeiro momento o adolescente poderia estar portando uma faca para tentar se proteger de qualquer ataque, mas poderia acabar também atacando outras pessoas durante qualquer briga e discussão. E a Ava, aos 12 anos, estava naquela transição de infância para a pré-adolescência. E essa é uma idade em que o mundo começa a parecer muito mais complexo na cabeça de pré-adolescentes. Mas ainda assim, ela não fazia parte desse ciclo de violência. Mas como nós veremos aqui, ela acabou cruzando o caminho de alguém que sim fazia parte. Dado todo esse contexto, vamos voltar aqui à noite dos fatos. Em 25 de novembro de 2021. Tudo aconteceu por volta das 8 horas da noite, quando a Ava e seus amigos estavam na Church Street, uma das áreas mais movimentadas do centro de Liverpool. Tinha uma multidão animada com famílias tirando fotos e crianças correndo entre as luzes natalinas e a Ava estava curtindo o momento ali com seus amigos. Ela e seus amigos então decidiram caminhar pela região e conversar, ficar ali curtindo um tempo juntos. E lá eles encontraram um outro grupo de jovens. Entre esse grupo estava um menino de 14 anos, e por razões legais do Reino Unido, o seu nome não foi divulgado exatamente por ele ser um menor de idade. Então eu vou me referir a ele como o acusado. O que aconteceu a seguir foi reconstruído com base em depoimentos de testemunhas que estavam no local, imagens de câmeras de segurança e também relatórios policiais. Bom, o grupo de amigos que a Ava estava ali se divertindo, passando algum tempo, repararam que o grupo de 4 meninos do acusado começou a fazer filmagens do grupo dela. A Ava, que era uma menina muito corajosa, destemida, não gostou da atitude desses meninos e pediu que um deles parasse de filmá-la e também de filmar os seus amigos, e que inclusive apagasse o vídeo que eles haviam feito. Inicialmente, o diálogo parecia inofensivo, mas logo tomou um rumo muito tenso, e o motivo era simplesmente um vídeo que estava sendo gravado para o Snapchat na época. A Ava, segundo testemunhas, pediu ao acusado que parasse de fazer essas filmagens deles e que apagasse o vídeo que havia feito dela.
Ele se recusou e uma discussão passou a acontecer. Em questões de segundos, a situação escalou para um ponto sem retorno. A Eva, segundo alguns relatos, o empurrou durante a discussão e o acusado, que carregava uma faca retrátil escondida, sacou a sua arma. Em um movimento extremamente rápido, ele a atingiu no pescoço com um único golpe. O ferimento foi bastante profundo, atingindo tecidos vitais. Ele então sorriu e fugiu com seu grupo de amigos. Enquanto isso, a Eva caiu ao chão enquanto o pânico se espalhava pela calçada. Amigos gritaram por ajuda e os funcionários de um shopping tentaram estancar o sangramento dela. E enquanto isso, alguém chamou a emergência e os paramédicos chegaram muito rápido ao local. A cena foi completamente caótica. A Eva logo ficou inconsciente e ela foi colocada em uma ambulância e levada às pressas para o hospital. E lá os médicos lutaram para salvar a sua vida. Mas o ferimento era muito grave. Ela já havia perdido muito sangue. Então, às 10h30 da noite, menos de 3 horas após o ataque, a Eva White foi declarada sem vida. Ela tinha apenas 12 anos nessa época. A notícia da morte da Eva se espalhou por toda Liverpool. A polícia local responsável pela segurança da região mobilizou uma força-tarefa para investigar quem havia feito aquilo. A Church Street foi isolada imediatamente e equipes forenses começaram a coletar evidências. Câmeras de segurança que cobrem grande parte do centro da cidade foram fundamentais aqui para essa investigação, e as imagens mostraram o momento da discussão e confirmou que ali existia a presença de um grupo de meninos e que um deles havia atacado a Eva. Logo após o crime, o acusado e seus amigos fugiram do local e ele então abandonou a faca perto de algumas casas abandonadas e colocou seu casaco, que era de grife, em uma sacola azul e colocou dentro de uma lixeira. E o acusado então foi até uma loja em uma esquina comprar manteiga. E ele disse que aquela seria a manteiga para fazer alguns bolinhos. E provavelmente aqui ele já estava tentando estabelecer um álibi para que ele não fosse colocado na cena do crime. Os amigos dele então saíram do centro da cidade e se separaram, e por volta das 9 horas da noite o acusado foi visto entrando em uma loja. E lá dentro ele usou seu celular para falar com a sua mãe. Ela avisou que a polícia havia entrado em contato com ela, informando que uma menina havia sido atingida com um objeto cortante no centro da cidade e que a polícia estava procurando pelo acusado. A mãe dele avisou que sabia que a polícia estava procurando por ele. Ele então falou que não voltaria para casa porque ele não queria ser preso. Então aqui ele já meio que assumiu o crime dele nessa mensagem, fora as câmeras de segurança que nós vamos ver que foram essenciais aqui para a elucidação dos fatos. Horas depois do crime, a polícia conseguiu prender os 4 adolescentes, incluindo o menino de 14 anos, apontado como principal suspeito. E os amigos eram basicamente meninos de 13, 14 e 16 anos. Ou seja, meninos muito novos, mas já apresentando comportamentos muito frios ao tentar se safar de um crime que tinha acabado de acontecer. Os 3 amigos do acusado foram interrogados pela polícia, mas foram liberados sem acusações. E o acusado, no entanto, permaneceu detido. Enquanto isso, a comunidade de Liverpool reagiu com uma mistura de luto e também indignação. Nas redes sociais, houve muitas mensagens de apoio à família da Eva, começaram a circular campanhas a favor da família, acompanhadas de críticas à violência que parecia tomar conta das ruas da cidade, e a Lillian White, a mãe da Eva, ainda em choque, escolheu não fazer declarações públicas logo após o crime. Mas amigos da família descreveram como estava sendo lidar com aquela devastação em perder a sua filha. A investigação então coletou as câmeras de segurança que forneceram uma linha do tempo clara dos fatos, e a Eva e seus amigos chegaram a Church Street por volta das 8 horas da noite, e isso foi confirmado pelas câmeras de segurança.